Olha aí, pessoal, o mercado está projetando aqui, conforme essa notícia trazida pelo pessoal do Poder 360, um rombo, um déficit fiscal na ordem de 82,8 bilhões de reais, quase 83 bilhões de reais aí, para 2024. Essa é a atual estimativa, ou pelo menos a mediana das estimativas do mercado financeiro para este ano aqui de 2024, um valor muito superior ao máximo que é permitido hoje pelo arcabouço fiscal, pela meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que seria algo perto aí de 28 bilhões de reais, alguma coisa assim, que é a banda de 0,25%. A meta é zero, déficit zerado, mas pode chegar a 0,25% do PIB, então, esse valor. Veja, portanto, que o mercado está projetando aqui um valor superior realmente ao que está estabelecido pela LDO, só que um valor muito menor do que o déficit de 2023, Uma boa notícia isso aqui? Bem, talvez seja um cenário otimista demais. Por quê? Porque, de acordo com o que foi apurado pelo IPEA, o déficit primário, isso aqui é o déficit primário ainda, meu amigo, no mês de fevereiro, pode chegar a 61 bilhões de reais no mês de fevereiro. Vamos conversar, então, sobre essa situação, sobre essa história aqui, analisar esses números, comparar a previsão do mercado com a realidade que nós temos hoje, Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like aqui, se inscreva no meu canal, e se você quiser ajudar ainda mais esse meu trabalho, principalmente do ponto de vista financeiro, você pode colaborar se tornando membro do canal a partir de R$ 1,99 por mês, deixando um valeu demais aí. Qualquer forma que você quiser colaborar para que eu possa fazer um trabalho cada vez melhor aqui na plataforma. Lembrando que a sua audiência é com certeza a maior colaboração que você pode me dar, Mas então, sobre essa questão aqui do déficit de fevereiro, meu amigo, eu tive que ler essa notícia aqui e reler para ver se eu estava entendendo certo, Porque realmente eu falei, não é possível, isso aqui deve ser o acumulado de 12 meses, não tem como ser isso tudo em apenas um mês. Mas, meu amigo, realmente é esse valor todo aqui em apenas um mês. O mercado está tratando aqui a coisa com uma visão, com um olhar melhor do que estava anteriormente, Isso aqui é o relatório Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda, Então a gente meio que coloca aí um ponto de interrogação nesses números apresentados, foram divulgados agora aí, mas então o que apresenta esse relatório é um aumento da confiança do mercado, vamos dizer assim, do otimismo, porque antes, a previsão estava para 84 bilhões de reais no relatório Prisma divulgado lá em fevereiro, Isso caiu para menos de 83 bilhões, então realmente houve uma correção considerável de um mês para o outro, mas tem algumas coisas bem interessantes também nas previsões aqui que é importante a gente dar uma olhada, Então, houve uma melhoria aqui na expectativa da arrecadação por parte do governo, Subiu aqui na casa de, isso aqui dá quantos, 20 bilhões? Acho que 20 bilhões de reais. Houve uma correção para cima da expectativa para este ano inteiro aqui, embora o pessoal considere também que a despesa do governo vai ser maior do que previsto no ano anterior, só que, de fato, a razão aqui é menor, A receita está aumentando mais do que a despesa, de acordo com a previsão do mercado. Aqui são previsões do mercado financeiro colhidas e divulgadas pelo Ministério da Fazenda. Então, todas as ressalvas do mundo em relação a esses números aqui, Só que a previsão do pessoal aqui, até mesmo em relação à dívida pública, demonstra que, de fato, aqui vai haver uma redução do ímpeto do crescimento. Vai terminar em 77,5% do PIB. Antes, eles estavam prevendo 77,67%, E sendo que o déficit nominal chama muito a atenção para isso aqui, que é o déficit real, depois aí do pagamento dos juros da dívida, No caso aqui nem vai ter pagamento, o governo vai se endividar para pagar esses números, Esses juros aí, o serviço da dívida, ficou basicamente estável, meu amigo. Isso aqui me chama muito a atenção, porque a dívida aqui, a expectativa caiu consideravelmente aqui, tanto a dívida acumulada também, mas o déficit nominal não caiu praticamente nada, caiu aqui 500 milhões de reais, que beleza, muito dinheiro, é claro. Mas não, para o montante que está aqui, que não dá nem, sei lá, não sei nem colocar em percentual quanto que caiu de uma previsão para outra, Na faixa de 635 bilhões de reais, que eu volto a dizer, isso aqui, o governo compra dívida, aliás, o Banco Central compra a dívida do Tesouro Nacional, imprimindo dinheiro para pagar isso. É uma coisa assim horrenda, Só que o mercado financeiro
piorou a expectativa para 2025. Por que melhorou em 2024, piorou para 2025? Provavelmente porque eles já estão prevendo, né, uma deterioração da questão econômica de forma geral no Brasil nos próximos meses, mas principalmente a partir de daqui a um ano em diante, né? E a coisa subiu muito a expectativa do déficit para 2025, né, o déficit primário. Então, havia antes uma previsão inferior a 80 bilhões, isso aqui subiu, para 86,5 bilhões de reais. Então, é um crescimento aqui de quase 10% de um mês para o outro. Então, o pessoal realmente acredita que a situação econômica do Brasil vai se deteriorar bastante em algum momento de 2024 para 2025, né? Por quais motivos? Eu não sei. A gente mais ou menos vai montando quebra-cabeça aí para chegar nessas informações que provavelmente esse pessoal do mercado financeiro já tem, né? E a previsão aqui do déficit primário saltou também de forma considerável de 600 para 618 praticamente bilhões de reais, um valor colossal que também, volto a dizer, é bancado por impressão de dinheiro aí, né? Com a dívida bruta atingindo 80% do PIB, aí, superando esse patamar, né? Que é uma coisa completamente assustadora. Só que ainda considere esses números otimistas, porque os dados que nós temos até o momento são assustadores, né? Eu lembro que eu falei aqui no canal, eu trouxe uma notícia aqui, uma análise feita lá dos dados do orçamento e tudo mais, da transparência, né, o site da transparência, e o pessoal meio que estava considerando que o Brasil já estava em déficit em fevereiro ainda, né? E eu falei na época lá, olha, isso aqui não são dados oficiais, é uma análise que está sendo feita de um site com informações, essas informações podem estar defasadas, enfim. Agora já temos a coisa um pouco mais bem consolidada e o cenário é esse aqui. Realmente o Brasil está com uma quantia de déficit absurda, assustadora. Tudo bem, são dados aqui do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, com base nos números coletados pelo CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira. Então, esses números não são oficiais ainda do governo a respeito do resultado do mês de fevereiro, tá? Esse resultado oficial vai sair no final agora de março, parece que no dia 29, né? Vamos ter notícia aí nesse dia para conversar com certeza. Mas o que o pessoal do IPEA apurou então é que esse déficit primário no mês de fevereiro apenas, meu amigo, pode chegar aqui a 61,3 bilhões de reais em um mês apenas. Para pensar, se você extrapolar isso aqui para o ano todo, né? Déficit primário, volto a dizer, né? Isso aqui sem considerar a questão dos juros que não são pagos aqui por conta desse rombo, né? Se você extrapolar isso aqui, dá mais de 700 bilhões de reais de déficit no ano todo. É uma coisa completamente insustentável, né? Então, isso aqui representa ainda um crescimento de 44,4% em relação ao valor do déficit de fevereiro em 2023, né? Ou seja, a coisa não estava bem no ano passado, ficou ainda pior agora em 2024, ao que tudo indica, volto a dizer, ainda não são os números oficiais do governo, né? Isso aqui foi impactado principalmente, esse resultado negativo, pelo pagamento dos precatórios aí, representou um aumento de 27,5% nas despesas em comparação com fevereiro de 2023, um total de 191 bilhões de reais aí das despesas, né? A receita líquida aqui, por sua vez, teve um crescimento de 20,8%, chegando a 130 bilhões mais ou menos, mas não foi suficiente para cobrir esse rombo astronômico aí, assustador, né? E é claro que a gente fala desse negócio dos precatórios, do desespero do governo Lula para pagar os precatórios, a gente pensa logo naquela denúncia lá do Ciro Gomes, né? Que passa a fazer cada vez mais sentido. Por que o governo está sacrificando a questão fiscal, o resultado fiscal, para conseguir pagar os precatórios todos assim, nesse ímpeto, nesse patamar, né? Realmente, eu não sei o motivo pelo qual o Lula está fazendo isso, né? Se tem algum motivo escuso aí, mas o resultado, o desastre disso nos resultados aparece aí, né? Só que eu entendo que dessa vez o governo não pode usar aquele subterfúgio concedido pelo STF para tirar isso da responsabilidade fiscal, porque o governo apresentou 250 bilhões de reais de déficit no ano passado,
que era mais do que foi autorizado pelo pessoal na LDO anterior, né, pelo Congresso Nacional ali, só que o STF deu ao governo Lula essa possibilidade, né, falou mais ou menos assim: gastos com precatórios não vão entrar na questão da responsabilidade fiscal, vão ser calculados à parte aí, né, não vão incidir no teto de gastos. E aí o Lula pôde então destruir a sanidade fiscal do país totalmente, né. Agora, eu não sei se isso vale para os precatórios desse ano, porque aquilo lá era algo supostamente, né, temporário, por causa dos precatórios não pagos lá em 2023, que é uma outra pedalada do Lula, na minha opinião. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Ele botou no mesmo balaio ali, no mesmo cesto, os precatórios de 2023 e os de 2022, né? Falei 2023 aqui, mas é 2022 no governo Bolsonaro. Ele botou no mesmo balaio os precatórios do Bolsonaro e os dele próprio ali, como se fosse uma coisa a ser corrigida lá de trás, quando na verdade não. E aí, para mim, isso representa crime de responsabilidade fiscal. Mas quem sou eu para acusar o Lula disso, né? Mas acho que dessa vez ele não vai poder usar esse subterfúgio novamente. E aí, como é que fica o resultado, então, com um déficit desse aqui em apenas um mês? Para chegar no valor zerado que o governo tanto diz que vai conseguir fazer, né? O governo vai ter que reverter esse cenário em algum momento. Vai ter que ter um superávit primário de 60 ou mais bilhões de reais, o que, pelo andar da carruagem, meu amigo, tá muito difícil. Volto a dizer, então, para mim, o mercado financeiro está extremamente otimista. Mas o que você achou desses números, desses dados? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.